Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem imunes à dor emocional nos relacionamentos, enquanto outras se tornam reféns de um ciclo infinito de sofrimento? Porque, mesmo depois de jurar que nunca mais, você se vê repetindo os mesmos padrões destrutivos. A resposta pode estar nas páginas de um livro escrito por um homem que nunca pretendeu dar conselhos amorosos, mas que compreendeu melhor do que qualquer psicólogo moderno a natureza mais crua e real do comportamento humano. Nicolau Maquiavel. Enquanto a maioria das pessoas conhece Maquiavel apenas pela frase "os fins justificam os meios", poucos percebem que suas observações sobre poder, manipulação e natureza humana são um manual de sobrevivência emocional disfarçado. Ele não escreveu sobre amor, mas sobre algo muito mais fundamental: como não ser destruído pela natureza predatória que existe em todos nós. Hoje, você vai descobrir as 7 lições mais poderosas de Maquiavel aplicadas aos relacionamentos. Não para se tornar uma pessoa fria ou calculista, mas para finalmente quebrar o ciclo de vulnerabilidade que tem permitido que outros pisoteiem sua dignidade e paz interior. Porque a verdade é esta: enquanto você continuar operando com a ingenuidade de quem acredita que todos pensam como você, continuará sendo uma presa fácil para aqueles que dominaram a arte da manipulação emocional. A natureza humana segundo Maquiavel. Os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. Esta frase brutal de Maquiavel não é pessimismo. É o equivalente intelectual de arrancar um band-aid. Dói, mas é necessário para a cura. E se você ainda não internalizou essa verdade, provavelmente é porque ainda está vivendo naquela bolha cor-de-rosa onde as pessoas são fundamentalmente boas e só fazem coisas ruins quando estão passando por um momento difícil. Spoiler alert! Todo mundo está sempre passando por um momento difícil, e isso não os impede de serem absolutamente encantadores quando lhes convém. Maquiavel observou algo que a psicologia moderna confirmaria séculos depois, mas que você aparentemente ainda não captou. As pessoas agem primariamente por interesse próprio, mesmo quando estão sussurrando "eu te amo" no seu ouvido. Isso não significa que o amor verdadeiro não existe. Significa que você, provavelmente, confundiu necessidade emocional, conveniência sexual ou tédio existencial com o grande amor da sua vida. Pense na última vez que você foi magoado em um relacionamento. Agora seja brutalmente honesto consigo mesmo. Uma habilidade que, admitamos, você não tem praticado muito ultimamente. Quantos sinais você ignorou com a maestria de um avestruz enfiando a cabeça na areia? Quantas vezes você escolheu acreditar nas palavras melosas em vez de observar as ações contraditórias? Quantas vezes você deu o benefício da dúvida quando sua intuição estava praticamente gritando "corra" através de um megafone? A primeira lição de Maquiavel é devastadoramente simples e dolorosamente óbvia. Pare de projetar sua bondade nos outros como se fosse um projetor quebrado que só mostra filmes românticos. Quando você assume que todos têm as mesmas intenções puras que você, e aqui já estamos sendo generosos ao assumir que suas intenções são realmente puras, está criando um ponto cego emocional do tamanho de um continente. Jung chamava isso de projeção da sombra, mas vamos chamar pelo nome popular, auto-engano premium, com cobertura de chocolate. Você nega os aspectos mais sombrios da natureza humana porque aceitar que eles existem significaria admitir que talvez, só talvez, você não seja o juiz supremo de caráter que pensava ser. A pessoa que te machucou não era um monstro saído de um filme de terror. Era simplesmente alguém que fez matemática básica. Meus desejos maiores do que o bem-estar dessa pessoa. E ela chegou a essa conclusão porque pôde, porque você não apenas permitiu, mas praticamente rolou um tapete vermelho por um comportamento destrutivo. Eis aqui a verdade que vai doer mais que pisar num lego.
Você não foi apenas vítima da crueldade dela, mas cúmplice da sua própria destruição emocional. Enquanto continuar se vendo como protagonista inocente de uma tragédia romântica, continuará sendo figurante dispensável de uma comédia de outras pessoas. O poder da observação e desconfiança estratégica. Maquiavel tinha um talento especial para observar o que as pessoas realmente faziam quando pensavam que ninguém estava olhando. Ele não se deixava encantar por discursos bonitos ou promessas vazias. Ele observava padrões. E se você tivesse desenvolvido essa habilidade básica de sobrevivência social, provavelmente não estaria aqui procurando maneiras de não ser pisoteado novamente. Lição 1. Confie, mas verifique. A arte de ler sinais que você tem ignorado olimpicamente. Sabe aquela frase, quando alguém te mostra quem realmente é, acredite na primeira vez? Pois é, você provavelmente precisou de umas 15 demonstrações para começar a suspeitar que algo estava errado. Maquiavel sabia que as pessoas revelam sua verdadeira natureza nos pequenos gestos, não nos grandes momentos dramáticos. Ela chegava sempre atrasada nos seus encontros, mas nunca nos compromissos que realmente importavam para ela? Parabéns, você acabou de descobrir onde estava na escala de prioridades dela, logo depois de organizar a gaveta de meias. Ela lembrava de todos os aniversários dos amigos, mas esquecia consistentemente de datas importantes para vocês? Isso não é cabeça de vento, é seletividade estratégica. A desconfiança estratégica não significa se tornar paranoico, significa parar de ser ingênuo profissionalmente. É a diferença entre ser cauteloso e ser otário. E vamos ser honestos, você tem sido mais otário do que gostaria de admitir. Lição 2. Reconhecer padrões antes que eles se transformem na sua biografia não autorizada. Maquiavel entendia que o comportamento humano é previsível quando você para de se distrair com as justificativas criativas que as pessoas inventam. Ela sempre arrumava uma desculpa perfeita para cada decepção, sempre tinha uma explicação tocante para cada traição pequena, sempre conseguia fazer você se sentir culpado por questionar comportamentos questionáveis. Parabéns, você estava namorando um político em treinamento. Pause aqui por um momento. Se você está reconhecendo esses padrões na sua própria vida, não feche este vídeo ainda. Eu sei que dói perceber que você foi mais previsível do que um filme da Globo às 14 horas, mas essa dor é necessária. Deixe um comentário agora me contando. Qual foi o sinal mais óbvio que você ignorou? Não precisa dar detalhes íntimos. Apenas admita para si mesmo e para nós que você viu as bandeiras vermelhas e escolheu interpretá-las como decoração festiva. E se este conteúdo está fazendo sentido para você, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque nos próximos vídeos vamos mergulhar ainda mais fundo na psicologia dos relacionamentos tóxicos e como se blindar contra eles definitivamente. Os padrões estão sempre lá, gritando na sua cara, como um vendedor de camelô. A questão é, você vai continuar fingindo que não os vê ou vai finalmente admitir que talvez, sua capacidade de ver o melhor nas pessoas seja na verdade uma incapacidade crônica de ver a realidade? Porque aqui está o que Maquiavel sabia, e você está aprendendo da pior forma possível. Pessoas consistentes em pequenas traições serão consistentes em grandes traições. A única diferença é a escala do estrago. A fortaleza interior, construindo muralhas emocionais. Maquiavel sabia que um príncipe vulnerável é um príncipe morto. E você, meu caro romântico em recuperação, tem sido sobreprotegido quanto uma casa de vidro em um bairro de arremessadores de pedra profissionais. Lição 3. Manter segredos e vulnerabilidades protegidas. Ou como parar de ser um livro aberto em uma biblioteca de psicopatas. Lembra quando você contou para ela todos os seus medos, inseguranças e traumas familiares na terceira semana de relacionamento? Quando você achou que transparência total era sinônimo de intimidade? Pois é, você basicamente entregou o manual de instruções de como te destruir emocionalmente. Maquiavel entendia algo que você descobriu da pior forma. Informação é poder, e você andou distribuindo poder como se fosse panfleto na rua. Cada vulnerabilidade que você compartilhou se tornou uma arma no arsenal dela,
Cada medo que você confessou virou uma alavanca de manipulação. Não estou dizendo para você se tornar um cofre emocional lacrado. Estou dizendo para você parar de ser um diário íntimo com as páginas grudadas na testa. Vulnerabilidade verdadeira é conquistada, não distribuída gratuitamente no primeiro encontro como brinde de loja de departamento. A pessoa certa vai merecer conhecer suas feridas. A pessoa errada vai usá-las para te ferir ainda mais. E adivinha qual tipo você tem atraído com sua política de portas abertas emocionais. Lição 4. A importância de ter múltiplas fontes de validação, ou como parar de colocar todos os ovos emocionais na mesma cesta furada. Aqui está onde você realmente se ferrou. Você fez dela a sua única fonte de validação emocional. Ela virou seu termômetro de autoestima, seu GPS de valor próprio, seu Wikipédia pessoal de quem você era como pessoa. Quando ela estava feliz com você, você se sentia no topo do mundo. Quando ela te ignorava, você questionava sua existência. Maquiavel sabia que depender de uma única fonte de qualquer coisa, seja poder, dinheiro ou validação, é uma receita para o desastre. É como construir uma casa com uma única viga de sustentação e depois se surpreender quando tudo desaba. Você precisa de amigos que te valorizem, hobbies que te realizem, conquistas profissionais que te orgulhem e, sim, outras pessoas que reconheçam seu valor. Não estou falando de infidelidade, estou falando de diversificação emocional. É a diferença entre ter uma vida rica e multifacetada e ser um satélite orbitando em torno de uma pessoa que nem sempre quer você por perto. Quando você tem múltiplas fontes de validação, uma pessoa não consegue mais te controlar através da retirada de aprovação. Ela perde o poder de te fazer sentir pequeno, porque você não precisa mais da aprovação dela para se sentir grande. E aqui está o plot twist que vai fazer sua cabeça explodir. Quando você para de precisar desesperadamente da validação de alguém, você automaticamente se torna mais atraente para essa pessoa. É a ironia cruel dos relacionamentos. As pessoas querem o que não podem controlar completamente. Maquiavel chamaria isso de a arte de ser indispensável sendo dispensável. Você se torna valioso, justamente porque não está implorando por valor. O jogo do poder nos relacionamentos. Agora chegamos à parte que vai fazer você repensar tudo o que acreditava sobre amor verdadeiro. Maquiavel entendia que todos os relacionamentos humanos envolvem dinâmicas de poder, e quem não entende isso está destinado a ser dominado por quem entende. Lição 5. Nunca revelar todas as suas cartas, ou como parar de ser um baralho virado para cima. Você sabe qual foi seu maior erro estratégico? Você se tornou completamente previsível. Ela sabia exatamente como você reagiria a cada situação, conhecia todos os seus botões emocionais e tinha mapeado cada uma de suas fraquezas. Você era mais fácil de ler que um livro infantil com figuras. Maquiavel sabia que previsibilidade é vulnerabilidade. Quando alguém pode antecipar todas as suas reações, pode manipulá-las. Quando alguém conhece todos os seus limites, pode testá-los sistematicamente até quebrá-los. Pense nisso. Ela sempre sabia exatamente o que dizer para te acalmar depois de uma briga. Sempre encontrava a palavra certa para te fazer perdoar o imperdoável. Sempre conseguia te fazer sentir culpado por questionar comportamentos obviamente questionáveis. Isso não era intuição romântica, era engenharia de manipulação. A solução não é se tornar falso ou calculista, é manter um elemento de mistério e imprevisibilidade. Às vezes diga não quando ela espera um sim. Às vezes tenha seus próprios planos quando ela espera que você esteja disponível. Às vezes questione quando ela espera a aceitação cega. Não estou falando de joguinhos infantis, estou falando de manter sua individualidade em um mundo que quer te transformar em um acessório emocional. Lição 6. Manter sempre uma posição de força, ou como parar de negociar de joelhos. Aqui está a verdade mais brutal sobre relacionamentos. Você sempre negocia da posição em que se coloca. E você, meu amigo, tem negociado consistentemente da posição de quem tem mais a perder. Maquiavel entendia que força não vem de músculos ou gritos, vem da disposição genuína de andar embora quando seus valores fundamentais são desrespeitados. Vem de ter alternativas reais, vem de valorizar sua paz de espírito mais do que a companhia de qualquer pessoa.
Mas você sinalizou desde o início que aguentaria qualquer coisa para manter o relacionamento. Você perdoou traições, aceitou desculpas esfarrapadas, engoliu desrespeitos e ainda disse obrigado por ela não ter te deixado. Você basicamente pendurou uma placa na testa escrito "Pisa em mim, sou capacho profissional". A posição de força não significa ser arrogante ou cruel, significa ter padrões não negociáveis e a coragem de mantê-los. Significa estar disposto a ficar sozinho em vez de aceitar migalhas emocionais. Significa entender que um relacionamento onde você precise implorar por respeito básico não é um relacionamento, é uma performance de humilhação pública. Quando você negocia de uma posição de força, as pessoas te tratam diferente. Elas param de testar seus limites porque sabem que você os tem. Elas param de dar desculpas esfarrapadas porque sabem que você não as aceita. Elas começam a te valorizar porque percebem que você se valoriza. E aqui está o que vai explodir sua mente. As mesmas pessoas que te desrespeitavam quando você era desesperado por aprovação, começam a te respeitar quando você para de precisar da aprovação delas. É quase como se Maquiavel soubesse que o poder real não vem de controlar outros, mas de controlar a si mesmo. A sabedoria da retirada estratégica. E chegamos à lição mais difícil de todas, aquela que separa os sábios dos eternos sofredores românticos. Maquiavel sabia que às vezes a vitória mais inteligente é não lutar. Às vezes a jogada mais poderosa é simplesmente sair do jogo. Lição 7. Saber quando e como se afastar. Ou a arte de preservar sua sanidade mental antes que ela vire pó. Aqui está o que você nunca quis admitir. Você sabia que deveria ter ido embora muito antes de ir. Você sabia no 3º mês, no 6º mês, talvez até na 3ª semana. Mas você ficou. Por quê? Porque confundiu persistência com amor, teimosia com lealdade e masoquismo emocional com romantismo. Maquiavel entendia algo que você está aprendendo da forma mais dolorosa possível. Nem toda batalha vale a pena ser lutada, e nem toda pessoa vale a pena ser conquistada. Às vezes, a pessoa mais corajosa na sala é aquela que tem a coragem de admitir que está no lugar errado e simplesmente vai embora. Mas você não foi embora, foi? Você ficou tentando consertar o relacionamento como se fosse um eletrodoméstico quebrado. Você ficou tentando provar seu valor para alguém que já havia decidido que você não valia muito. Você ficou lutando por migalhas de afeição como se fossem o último pão da padaria. A retirada estratégica não é desistência, é autopreservação inteligente. É reconhecer quando você está investindo energia emocional em um poço sem fundo. É entender que algumas pessoas são buracos negros emocionais que vão sugar toda a sua luz e ainda reclamar que não é suficiente. A arte de preservar sua dignidade e sanidade mental. Maquiavel sabia que a dignidade perdida é mais difícil de recuperar que qualquer outra coisa. E você, meu caro masoquista emocional em recuperação, perdeu sua dignidade em prestações mensais tão pequenas que nem percebeu quando ela desapareceu completamente. Cada vez que você implorou por uma explicação que nunca veio, cada vez que você aceitou uma desculpa que nenhuma criança de 5 anos acreditaria, cada vez que você voltou atrás em um ultimato que você mesmo havia dado, cada vez que você engoliu sua raiva para manter a paz, cada pequena concessão foi um pedacinho da sua dignidade sendo leiloado por migalhas de atenção. A preservação da sanidade mental começa com uma decisão simples, mas revolucionária. Você vai parar de aceitar tratamentos que não aceitaria nem para o seu pior inimigo. Você vai parar de normalizar comportamentos que são objetivamente inaceitáveis.
Você vai parar de fazer ginástica mental para justificar o injustificável. Porque aqui está a verdade final que Maquiavel sabia e que você está finalmente aprendendo. Algumas pessoas não merecem acesso à sua energia, seu tempo, sua paciência ou sua capacidade de perdão. E reconhecer isso não te torna uma pessoa ruim, te torna uma pessoa sábia. A retirada estratégica é um ato de amor próprio disfarçado de frieza. É escolher sua paz mental sobre o caos emocional. É escolher sua dignidade sobre a conveniência de não estar sozinho. É escolher crescer em vez de definhar. E quando você finalmente dominar essa arte, a arte de andar embora quando deve andar embora, você descobrirá algo mágico. As pessoas certas nunca vão te dar motivos para querer ir embora. Então, aqui estamos, no final desta jornada brutal, mas necessária, através da mente de Maquiavel aplicada aos seus desastres românticos. Se você chegou até aqui, provavelmente está se sentindo como alguém que acabou de descobrir que passou anos jogando xadrez, enquanto todo mundo ao seu redor estava jogando pôquer, com suas cartas viradas para o cima. A verdade é que Maquiavel não estava tentando criar monstros emocionais. Ele estava tentando criar pessoas que não fossem destruídas pela própria bondade mal direcionada. Ele entendia que em um mundo onde nem todo mundo joga limpo, você precisa, pelo menos, conhecer as regras do jogo. Isso não significa se tornar cruel ou manipulador. Significa se tornar estrategicamente compassivo, generoso com quem merece, firme com quem abusa e sábio o suficiente para saber a diferença. Lembre-se, você não pode controlar como os outros te tratam, mas pode controlar completamente o que você aceita. E quando você para de aceitar migalhas, as pessoas param de oferecer apenas migalhas. Sua jornada de transformação emocional está apenas começando. Se esse conteúdo ressoou com você, se você finalmente está pronto para parar de ser o protagonista da sua própria tragédia romântica, inscreva-se no canal Refúgio da Alma. Aqui, continuamos explorando as profundezas da psicologia humana, da filosofia aplicada à vida real e das estratégias que realmente funcionam para construir relacionamentos saudáveis, começando pelo relacionamento mais importante de todos, o que você tem consigo mesmo. Ative o sininho das notificações, porque nos próximos vídeos vamos mergulhar ainda mais fundo. Como identificar narcisistas disfarçados de românticos, como reconstruir sua autoestima depois de um relacionamento tóxico e como atrair pessoas emocionalmente maduras em vez de projetos de recuperação emocional. E deixe um comentário me contando qual dessas 7 lições foi mais difícil de aceitar. Sua honestidade pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma jornada. Até o próximo vídeo. Lembre-se, você merece ser amado, mas primeiro precisa se respeitar o suficiente para não aceitar qualquer coisa que se disfarce de amor.